Olá, pessoal. Saudações a todos. Hoje, de modo especial, trabalharemos a questão do conhecimento em Aristóteles. Na verdade, o Aristóteles, ele parte da concepção de que o conhecimento se dá a partir do conhecimento da realidade. Ou seja, ao contrário do Platão, que temos aqui no início aqui, que dizia que tinha dois mundos, o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, né? Então veja só, Platão concebia a existência de dois mundos. Aquele que é aprendido, ou seja, é conhecido por nossos sentidos, a visão, a audição, tato, paladar, olfato. Assim por dizer, o mundo concreto, que está em constante mutação. E o outro mundo abstrato, o mundo das ideias, imutável, independente do tempo e do espaço, que nos é acessível somente pelo intelecto, em outras palavras, somente conhecido pela razão. Então o arquiteto vai fazer a planta, vai primeiro construir mentalmente, para depois colocar em prática, né? Então por isso, para o Platão, o conhecimento das ideias, do pensamento, é superior ao conhecimento que nós chegamos através daqui dos cinco sentidos, né? Então aqui temos os cinco sentidos e esse conhecimento para o Platão era um conhecimento inferior. Platão, então, ele tinha uma concepção dualista. Então vamos aqui dar uma olhada aqui nessa imagem. Então aqui temos a alegoria da caverna, que é aquela imagem que o Platão conta, então, esse mito, que na verdade é uma criação, para que ele possa explicar como ele pensa. Então ele diz que aqui está as sombras, então aqui os prisioneiros, as imagens. Esse seria o mundo que nós conhecemos pelos nossos sentidos, que é o que nós chamamos, na verdade, de realidade. Seria o mundo que nós conseguimos sentir, perceber, ver, tocar, cheirar, enfim, aquilo que nós... Mas para ele, isso é apenas um reflexo, é apenas, na verdade, uma sombra, é apenas uma aparência do verdadeiro mundo, que é esse mundo da luz aqui. Então, esse é o conhecimento através dos sentidos, que é as sombras, que é as aparências da realidade, que é apenas as sombras projetadas no fundo da caverna, e aqui o conhecimento da luz, que é o pensamento, né, que é a razão. Então, existem dois tipos de conhecimento. Esse conhecimento que é uma primeira forma de conhecer mais simples. E aí, veja, tem o prisioneiro que vai saindo daqui, como que por degraus, vai subindo, subindo, até que ele chega a contemplar o conhecimento original. Aqui está o mundo das ideias, das formas, do original, e aqui apenas a cópia, como um projetor de multimídia, né? Temos lá o projetor, onde está a luz, da onde vem a realidade, e aquilo que é projetado na parede ou na tela é apenas a aparência da realidade. Então, para que você realmente conheça, você tem que chegar aonde está a origem do conhecimento. Então ele faz essa distinção entre dois conhecimentos. E que nós podemos sair aqui das sombras e caminhar para lá. Que esse é um caminho difícil, árduo, mas na verdade todos deveriam caminhar. Claro que aqui no mito da caverna diz que apenas um chegou lá. E qual a missão dele? Voltar para tentar levar os outros também. Tá? Então aí temos para a gente recordar do conhecimento do Platão. E o Platão foi mestre, né? Ele foi o professor do Aristóteles. Mas o Aristóteles acaba, então, discordando do mestre Platão. Ele discorda, ao dizer não há necessidade de dois mundos. A gente conhecendo bem as coisas que estão aqui ao nosso alcance, já nós vamos conseguir ter um excelente conhecimento. E, na verdade, hoje as ciências, elas partem mais da realidade, né? que é o que nós chamamos de conhecimento empírico. E aí temos o conhecimento racional, que na verdade os dois podem se completar, eles não são excludentes. Tá? Então vamos ao que nos interessa aí sobre o Aristóteles. O mundo da experiência. Para Aristóteles existe um único mundo, este em que nós vivemos. Tá? Então, diferente do Platão, que dizia que existe o mundo das ideias, o conhecimento que nós só chegamos pelo pensamento,
e o conhecimento que nós temos pelos sentidos, são dois tipos de conhecimento. Para Aristóteles existe um único mundo. Então, se existe um único mundo, esse que nós conhecemos, nós precisamos conhecê-lo e conhecê-lo bem. Conhecê-lo bem significa que nós vamos ser pessoas de posse de conhecimento. Só nele encontramos bases sólidas para compreender investigações filosóficas. Aliás, é o nosso deslumbramento com este mundo que nos leva a filosofar. Depois lá nas atividades, na questão, tem lá, o que nos leva a filosofar? Olha aqui a palavrinha. Deslumbramento, a perplexidade, o assombro, a curiosidade que nós temos de conhecer coisas novas. Então, uma pessoa que ela não perde essa curiosidade de conhecer mais, de ficar deslumbrada com o mundo, procurando entender o que está por trás, as suas leis, as suas regras, então é uma pessoa que vai fazer ciência, que vai filosofar, que vai criar coisas novas, tá? Não apenas um filosofar, né? Mas como a questão é filosofar, então é isso. Da onde que a pessoa tira essa vontade, essa coisa de querer ir além das aparências? Para o Aristóteles, então, essa palavra, deslumbramento, perplexidade, curiosidade, vontade de ir além daquilo que nós percebemos assim num primeiro olhar. Aristóteles sustenta que o que está além da nossa experiência não pode ser nada para nós. Então, para ele, o importante é aquilo que está a partir daquilo que nós podemos investigar, ver, sentir, analisar, dividir, enfim, poder fazer toda a experiência para que a gente realmente tenha um conhecimento. Nesse sentido, ele não acreditava e não via razão para acreditar no mundo das ideias ou das formas ideais platônicas. Porém, conhecer o mundo da experiência concreto foi um desejo ao qual Aristóteles se entregou apaixonadamente. Assim, ele descreveu os campos básicos da investigação da realidade e deu-lhes os nomes com o que são conhecidos até os nossos dias: lógica, física, política, economia, psicologia, metafísica, meteorologia, retórica e ética. Vejam, as ciências começam a ter essa classificação a partir do Aristóteles. Então, Aristóteles, além de ser um excelente biólogo, também é esse que faz a divisão das ciências, é o que cria a lógica, né? Então, ele é um homem assim que marcou muito a história e que influenciou muito o mundo, que ainda continua a influenciar a nossa forma de pensar, de agir, de fazer ciência, de buscar um conhecimento mais profundo, coerente, com argumentação. Aliás, ele inventou também os termos técnicos dessas disciplinas e elas também se mantêm em uso desde então. Exemplos: energia, dinâmica, indução, demonstração, substância, essência, propriedade, categoria, proposição, tópico. Vejam, então, realmente então é alguém que criou muitas coisas que até hoje nós aí continuamos usando para que a gente possa conhecer. O que é o ser? Tem aquela famosa frase, ser ou não ser, eis a questão, né? Mas afinal, o que é o ser? Filósofo que sintetizou a lógica, Aristóteles definiu as formas de inferência que são válidas e as que não são, além de nomeá-las. Durante 2 milênios, estudar lógica significou estudar a lógica aristotélica. Então havia na verdade, uma única lógica, né? Hoje temos outros tipos de lógica. Aristóteles aplicou a lógica, antes de mais nada, para responder a uma questão que lhe parecia a mais importante de todas. O que é o ser? Ou, em outras palavras, o que significa existir? Primeiramente, o filósofo constatou que as coisas não são a matéria de que se constituem. Tá? Então, o que faz que uma coisa seja ela? Não é a matéria, mas é a forma que ela tem. Então, se nós pegarmos aqui essa garrafinha, ela é de plástico, né? Mas o que faz com que ela seja ela? É a forma, o formato. Isso vai dar, então, a originalidade a ela.
né? Este mouse, então temos o mouse aqui, o que é que dá, o ser, o que faz que o ser seja o ser? O formato que ele tem, né? Um anel, não é o ouro que vai fazer com que ele seja um anel. Aliás, ele pode ser até de outro material, né? Então, o que faz com que o anel seja anel é o seu formato. Então, por exemplo, uma pilha de telhas, outra de tijolos, vigas e colunas de madeiras, não são uma casa. Tá? Então não é todo esse material que tem aqui que vão dizer aqui está uma casa. Pode até se tornar uma casa a partir do momento que alguém fizer um projeto, que alguém pegar todo aquele material ali e organizar e construir a casa, mas a pilha ali do material ali não significa. Então o que vai fazer com que a casa seja a casa? É quando esses objetos, essa matéria que tem aqui, tome a forma de casa. Para se tornarem a casa, é necessário que estejam reunidas de um modo determinado, numa estrutura muito específica e detalhada. Essa estrutura é a casa e os materiais, embora necessários, podem variar. A casa pode ser de madeira, pode ser de concreto, tem casa de barro, né? Há várias formas de matéria para fazer a casa, mas o que vai determinar se é uma casa ou não é o formato, é a forma que ela vai tomar de casa. Com o tempo, o nosso corpo está em constante mutação, transforma-se da infância para a adolescência, desta para a idade adulta e finalmente para a velhice. Então, o Aristóteles está dizendo que nós estamos em constante mudança, em constante transformação. Mas como que é que a pessoa continua sendo ela mesma? Por causa da essência. Tem alguma coisa no ser que vai fazer com que o João, que começou lá como uma criança, como um bebê, como um jovem, adolescente, adulto, chegou à velhice, mas continua sendo o João. O que faz com que ele continue sendo o João? Nem por isso deixamos de ser nós mesmos. Então tem uma essência, né? Da mesma maneira, um cão é um cão em virtude de uma organização e estrutura que ele compartilha com outros cães e que o diferencia de outros animais que também são feitos de carne e osso, pelos ossos e sangue. Então tem outros animais que também são feitos assim, mas o que faz com que ele seja um cão? Porque ele tem a forma de cão. Então não é a matéria, porque ele é feito de ossos, de células, de carne, de nervos, que faz com que ele seja cão. Ele tem algumas coisas em comum com a espécie dele. Temos aí a questão das 4 causas, que é o essencial aqui nesse estudo que nós estamos fazendo agora. Para o Aristóteles, nada que tem nesse mundo é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Todas as coisas têm um sentido. Todas elas têm uma finalidade. Todas elas têm uma forma. Todas elas têm uma matéria. Tá? Então, tudo que tem nesse mundo tem uma razão de ser. Para Aristóteles, uma coisa é o que é devido à sua forma. Como nós falamos da garrafa, né? Temos aqui, por exemplo, o que é que distingue essas duas garrafinhas? É o formato delas, né? Uma está com álcool gel, outra com água. Então, o formato, a matéria pode ser a mesma, porém, o formato, para que ela elas diferenciam, né? Então, ele compreende a forma como explicação da coisa, a causa de algo ser aquilo que ela é. Então, não é o mármore que define o que uma estátua é uma estátua, mas a estátua é pelo formato que ela adquiriu depois de ter sido uma pedra, de ter sido um mármore. Na verdade, Aristóteles distingue a existência de 4 causas diferentes e complementares. Uma é a causa material, do que a coisa é feita. Nós vimos lá, aqui em cima no texto, o exemplo da casa. A casa lá, tijolos, vigas,
telhas, tijolos, cimento, areia, uma série de material para formar a casa. Então, qual que é a causa material daquela casa? Cimento, tijolo, pedra. Se fosse uma casa de madeira, madeira, tudo que vai numa casa de madeira. No caso aqui da garrafinha, qual que é a matéria, a causa material? O plástico. A causa material da garrafinha, o plástico. Qual a causa material do apagador do professor? Se for um apagador de madeira, então a causa material daquele apagador é a madeira. Então a causa material do que a coisa é feita. Então, para o Aristóteles, tem que ter uma causa material, tá? Causa eficiente, o que fez a coisa, o que fez a construção. No caso da casa, tem aí os pedreiros, tem o pessoal que vai colocar os vidros, tem o pessoal das telhas, tem lá no início já temos o engenheiro e temos o arquiteto, tem o pessoal da área elétrica, hidráulica. Então, toda uma série de pessoas que são a causa eficiente, o que torna aquele monte de pedra, de tijolo, de areia, cimento, transforma aquilo numa casa. Então tem que ter uma causa eficiente. O que é a causa eficiente? É aquilo que faz com que aquela matéria se transforme, no caso aqui, uma garrafinha. No caso da casa, uma casa. Tá? Causa formal é o que lhe dá forma. Então a casa, ela recebe algo que vai fazer com que a gente reconheça que seja uma casa. O que é próprio da casa. Então, é o formato. Ela pode ser triangular, pode ser um sobrado, pode ser com duas águas, pode ser, enfim, ela pode ter vários formatos. Ela pode ter uma edícula, uma série de coisas. Pode ter um porão, mas ela vai ter um formato que vai distinguir ela de outras coisas. Nós vamos saber que ela vai ser diferente de outra coisa. E a causa final, o que lhe deu forma, né, é o construtor. Porém, qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo daquela casa? Pode ser a residência, uma família que vai habitar ali. Qual que é a finalidade dessa garrafinha? Carregar água, né, para que o professor possa tomar água. Essa garrafinha aqui com gel, qual que é a finalidade dela? O gel para que possa ser para higiene, né? Então vamos ver aqui, veja aqui. Então temos o bloco de mármore aqui, um bloco de mármore, e ali já temos o escultor ali, imaginando que de dentro dessa pedra ele vai tirar uma escultura. Então ele está ali, né, com as ferramentas na mão, e de dentro dessa pedra ele vai retirar então, a estátua. Então aqui temos a matéria, que é a causa material, aqui, do que a coisa é feita. Nesse caso, mármore, pedra. A estátua, qual que é a causa material dessa estátua? É a pedra, o mármore. Tá? A causa material. Qual que é a causa eficiente? Temos aqui, então, o trabalhador aqui, né, que é um escultor que está trabalhando para tornar aquilo algo concreto. Então, da matéria, temos alguém que está fazendo, que ele vai dar um formato. Aqui temos um bloco de pedra. Mas ele já tem na mente dele que ele vai dar um formato, vai dar uma forma a isso aqui. Então vai deixar de ser apenas uma pedra. Então a causa formal, ato da configuração, né? E a finalidade, propósito, potência, torna-se atual. Então, qual que é a finalidade da estátua? Né? Qual que é a finalidade, se fosse aqui a casa, qual seria a finalidade da casa? Qual seria, se fosse o marceneiro fazendo o apagador, qual a finalidade do apagador?
né, para que o professor possa usar em sala de aula para pagar o quadro. Né? Então, tudo tem uma causa material, uma causa eficiente, uma causa formal e a finalidade. Para o Aristóteles, na verdade, a finalidade é o mais importante. Um ser humano, se tudo tem uma finalidade, uma causa final, uma razão de ser, o objetivo, que ele chama de causa final, na verdade seria então o objetivo, a finalidade, o porquê que alguma coisa existe. Por que o homem existe? Qual que seria a finalidade da existência humana? Qual seria o propósito do ser humano existir? Para ser feliz. Enquanto a casa é para abrigar a família, para servir de lar, qual que é o propósito da existência humana? Ser feliz. Que em grego ele dizia eudaimonia. Tá? Então temos aqui um esqueminha, né? Aqui, causa material, o quê? Do que é feito? Causa eficiente, quem? Quem que fez? Pegou aquele material e fez. Qual que é o formato? Né? Qual que é a forma? E qual que é a finalidade? Para que isso existe? Por que o homem existe? Para ser feliz. Por que você fez uma casa? Porque uma família está precisando de habitação e a finalidade daquele espaço é servir de moradia, de lar. Embora Aristóteles não seja materialista, vimos que a forma não é a matéria. Sua explicação do mundo é mundana, está no próprio mundo. Quer dizer, ele não precisa sair do mundo, buscar algo sobrenatural. Ele se aprofunda nesse próprio mundo para explicar esse mundo. Então, a explicação racional desse mundo através da compreensão desse próprio mundo. Finalmente, para o filósofo, a essência de qualquer objeto é a sua função. Tá? Então, a essência do objeto é a sua função. Qual que é a função do giz? Escrever. Qual que é a função da caneta? Também escrever. Se ela não escrever, ela tem função? Como caneta, não. Como lápis, não. Então, o que define um ser? O que define um ser humano? A busca da felicidade, as virtudes, tudo que ele faz de bom, em função dele realizar aquilo pelo qual ele existe, que é ser feliz, que é o estado supremo que um ser humano pode buscar, é a felicidade. Você estuda por quê? Eu estudo porque quero passar de ano. Passar de ano por quê? Porque eu quero fazer uma faculdade. Faculdade para quê? Porque eu quero ter uma profissão. Profissão para quê? Porque eu quero me realizar como pessoa e também quero contribuir com as pessoas. E finalmente a pessoa pode dizer assim, eu faço tudo isso, eu me sacrifico porque eu quero ser feliz. Aí eu não posso perguntar mais, porque não existe algo mais do que ser feliz. Porque isso é o supremo, é a excelência de que um homem, uma mulher, um ser humano possam querer, que é a felicidade. Então é tudo. Dali para frente não dá mais para me perguntar, feliz para quê? Para ser feliz, é o máximo. Diz ele que se o olho tivesse uma alma, esta seria o olhar. Se um machado tivesse uma alma, essa seria o cortar. Entendendo isso, entendemos as coisas. Tá? Então, qual que é a função do machado? Cortar. Qual que é a função do martelo? Martelar. Mas o pensamento aristotélico não se limitou a essa área da filosofia que podemos chamar de teoria do conhecimento ou epistemologia, deixando de lado os domínios que deram... Né? Então, na verdade, aqui ele estudou outras coisas, né, como política, ética, ciência, tá? Mas hoje nós estamos dando, então, toda uma atenção à questão do conhecimento, da teoria do conhecimento. Quanto ao ato e à potência, então nós vimos lá a teoria das 4 causas, que nada é por acaso. Então temos causa material, causa eficiente, causa formal e causa final. E aqui ele vai falar do ato e potência. Ele, bem no comecinho nós já falamos que para ele não existe 2 mundos, existe esse mundo. E que esse mundo ele não é estático, ele não é parado, ele está sempre em movimento. Não só o movimento quantitativo, mas o qualitativo. Então, o que é um movimento quantitativo? É a quantidade. Eu estou ficando 1 ano mais velho,
engordei 1 quilo, isso é quantidade. Agora, qualidade. Eu consegui terminar o ensino médio. Então, é um movimento. Eu terminei, eu estou me movimentando não só de um lugar para outro, mas um movimento também que eu faço de ser mais, de aprender coisas novas, de crescer, de muitas coisas que eu vou atualizando em mim mesmo. Como se explica o ato e potência? Primeiramente, é necessária a compreensão do que seja potência. Em física, potência é a grandeza que determina a quantidade de energia concedida por uma fonte a cada unidade de tempo. Em outros termos, potência é a rapidez com a qual certa quantidade de energia é transformada. No caso aqui da filosofia, potência são as possibilidades de existência. Então, se nós pegarmos uma semente de trigo, o que ela é atualmente? O que ela é? Ela é uma semente de trigo. Então, ela é em ato, né? Que é a palavra ato de atualidade. Atualmente, a semente, eu tenho aqui em mãos, imagine, uma semente de trigo. Agora, o potencial são as potencialidades, o que ela pode ser. Então, a semente de trigo, ela pode, junto com outras sementinhas, virar farinha de trigo, se transformar num pão de queijo, num bolo. Então, ela tem muitas potencialidades. Eu posso pegar essa sementinha de trigo também e plantar. E dela nascer outro pé de trigo e com várias outras sementinhas. Então, são as potencialidades. Se eu plantar uma semente de carvalho, qual que é a potencialidade? Ela pode se transformar numa árvore grande, sombra, um dia, se ela secar, aí vai ser autorizado para tirar a madeira dela, pode virar tábua, pode virar uma casa, então são as potencialidades. Você, na medida que você vai estudando e vai buscando a sua profissão, sua vocação, né? Qual que é a sua função na sociedade? Então, vamos supor que você queira ser médico. Então, em ato, você é um estudante, vamos supor, do ensino médio, formação docente, do técnico em informática, enfim, é aquilo que você está fazendo no momento. Mas, potencialmente, você pode ser engenheiro, você pode ser dentista, você pode ser médico. Então, vamos supor que você queira ser médico. E você estude muito e passe nos vestibulares, e faça a faculdade, e faça a residência. Então, você transforma aquilo que era um potencial que você tinha, mas você ainda não era. Você era um estudante. Quando você transformar aquilo que era seu potencial de ser médico em ato, então aquilo que era apenas uma possibilidade, uma potência, aquilo se transformou em você em ato. E aí você vai parar? Não. Aí você vai colocar outras potencialidades. Eu sou médico, mas agora eu quero fazer uma residência, eu quero ser pediatra, eu quero trabalhar com as crianças. Então, eu tenho aquela potencialidade. Na medida que eu fizer a residência, que eu estudar, que eu passar, aí eu vou transformar aquilo que era um potencial em ato. Então, potência é aquilo que eu tenho possibilidade de ser, e ato é aquilo que eu sou no momento. Claro que a gente não pode ser tudo. Então, na medida que eu escolho uma coisa, eu não posso também ser todas as coisas ao mesmo tempo. A gente não é Deus. Então, por exemplo, uma semente de pinhão, um pinhão plantado na terra, vai nascer outro pinhão. Não pode nascer outra coisa que não aquilo que está o potencial dele mesmo, né? Então, não é que a gente tenha potencial para tudo. Não existe. Mas existem inúmeras possibilidades que você tem de ser. Quem sabe você nem saiba que você tem dom para música, de repente. Você tem dom para escrever, você tem dom para as matemáticas, você tem dom para trabalhos práticos, você tem dom para conversar, você tem dom para escrever, você tem dom para as questões de informática, enfim. Na medida que você transforma aqueles dons em realidade, você transforma aquela potencialidade, você se torna ato. Então, aquilo que era apenas possibilidades, potência, se transforma em ato, tá? Então, e sempre, quando você transformar aquilo que era
potência em ato, você vai lançar novas potencialidades. Então chega agora no final do ensino médio, formação docente, do informática, você termina o curso. Então aquilo que era potencialidade vai se transformar em ato. Mas daí você vai lançar novas potencialidades. Se você quiser fazer novos cursos, faculdade, curso técnico, ou você quer trabalhar já no dia a dia, então você vai transformar aquilo que era potência em ato. Então veja só, já o ato significa aquilo que você faz, o que você pode fazer, tá? Então são as potências que você tem. Veja a sementinha aqui, ó, bem legal. A sementinha, temos a sementinha. Qual que o ato e a potência aqui? O ato é a semente. Temos em ato uma sementinha. Aí em potência ela tem aqui, olha, o brotinho já. Ela tem possibilidade, ela tem o potencial de se transformar nesta árvore, tá? Então, essa sementinha, ela tem potencial. No momento que ela se transforma nessa árvore, isso que era potência se transformou ato. E aí aparecem outras possibilidades. A possibilidade dela se transformar numa árvore frutífera, ela tem possibilidade de se transformar num móvel, no caso aqui uma mesa, ela tem possibilidade de se transformar numa casa. Tá? Se pegar cada um de nós também temos potencialidades. Né? Na medida que eu descubro o que eu posso ser, e eu corro e transformo aquilo em realidade, aquilo que era apenas potencial se transforma em ato. Tá? E aí vai surgindo sempre novas possibilidades, e aí até o fim. Aqui temos o exemplo aqui, né? De ato e potência. Ato, bloco de mármore. Então aqui em ato é um bloco de mármore. Qual que é a potência que ele tem? Qual que é a possibilidade desse bloco de mármore se transformar? Pode se transformar numa estátua. Ele pode se transformar também numa mesa. Né? Pode ser cortada e tal, e ser transformada numa mesa, por exemplo. Pode se transformar num balcão, pode se transformar numa lápide de um cemitério. Ela tem muitas possibilidades. Na medida em que aquela potencialidade é transformada em ato, veja só, esse aqui é o potencial que ela tem, né? E alguém fez a estátua. Então aquilo que era possibilidade virou potência, né? Aquilo que era potência virou ato. Aí ela virou uma estátua. Então em ato agora ela é uma estátua. Mas qual que é a possibilidade que ela tem? De virar outra coisa. No caso aqui foi colocado aqui que ela pode se transformar em pó de mármore. Tá? Então ela nunca para. Bloco, estátua, pó de mármore pode mudar para outra coisa. Então todas as coisas estão nessa dinâmica de transformação e de mudança. Tá? Então, de acordo com as explicações filosóficas de Aristóteles, potência seria a capacidade de uma coisa transformar-se em outra, devido à sua necessidade ou até mesmo devido à sua impossibilidade de permanecer sempre constante, ou seja, continuar a ser o que é, sem possibilidade de transformação. No início parece ser algo bastante difícil, todavia é algo simples de ser compreendido, sem falar de que é algo de grande relevância para o entendimento moderno da filosofia. Tá? Por exemplo, um diamante é um objeto em potência e em ato, pois tende a se transformar em grafite. Da mesma forma é o caso de uma semente, que não chegando ao seu fim determinado, poderá ainda ser outra coisa. Uma árvore, esta árvore, por consequência da ação humana, poderá ser transformada, por exemplo, em folhas de papéis. Isso é uma constatação de que o universo sempre está em reciclagem. Né? É legal. Nesse ponto, percebe-se que a teoria de Lavoisier é bastante precisa. Da natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então as coisas estão em constante transformação. Todavia, Aristóteles determina uma exceção. A única coisa totalmente em ato, ou seja, como ato puro, é identificado como sendo o bem. Ou
ele vai, ali embaixo nós vamos ver que ele chama isso de motor imóvel. Se pensarmos bastante, isso é mais uma questão voltada à filosofia física, uma área mais específica da filosofia, mãe de todas as ciências. O ato é uma coisa que já está realizada, por exemplo, o carbono decorrido da estabilização da matéria, diamante, a árvore surgida pela realização da despotencialização da semente ao ser plantada no solo, já lançaram a parte da potência na realização de outro objeto, ou a satisfação de outro objetivo, tanto autonomamente quanto correlacionado. Não se tem aqui a pretensão de atestar que o objeto seja apenas em ato, ou apenas em potência, pois todas as coisas, gêneros no universo, são manifestadas em potência e em ato. É importante relembrar que Aristóteles determina uma exceção a esta regra através de uma lógica precisa. A única coisa que é apenas em ato, sem que exista transformação e sem que ao menos precise dela, é o bem, o motor imóvel. Vamos dar uma olhada no que é esse motor imóvel. Temos aqui a questão desse motor imóvel. O motor imóvel é o primeiro motor, aquele ele chama de bem ali que nós estamos vendo. Não é movido por nenhum outro ente. Princípio que move toda a realidade. Ser supremo na qualidade de motor imóvel que provoca o dinamismo das coisas e é a causa última do dever. Vamos explicar. Para o Aristóteles, tudo tem uma causa. Então, uma casa, nós vimos que ela tem uma causa material, que ela tem uma causa eficiente, aquelas pessoas que fizeram essa casa, muitas pessoas envolvidas. Ela tem uma causa formal, que é o formato que ela tem, que faz com que ela seja uma casa, e a finalidade, para que aquela casa foi feita, para que ela existe. Para abrigar as pessoas, famílias, residência, lugar onde as pessoas podem ter conforto, podem ter abrigo, enfim, ela tem uma finalidade. Mas se tudo tem causa, e a causa das causas? É isso aqui que ele chama de motor imóvel. Então, tudo tem uma causa, mas se eu for regressando, essa é a causa de quem? Eu sou causa de quem? Dos meus pais foram causa. Então eu vou me movimentando assim, regredindo ao infinito, e não chego a lugar nenhum, porque se eu falar do mármore, a estátua é de mármore, o mármore é do quê? E aí o que fez o mármore? Então eu vou regredindo e não consigo chegar. Então ele vai dizer que existe um ato puro. Então esse primeiro motor, o motor imóvel, ou bem que ele chama, seria para nós Deus, que é a causa de todas as causas, mas ele não foi causado por nada. Aí sempre tem aqueles que perguntam, mas quem criou a Deus? Se alguém tivesse criado Deus, Deus não seria Deus. Deus seria aquele que criou ele. Então ele é o princípio. E por que ele é só ato? Porque ele já é realização plena. Ele não precisa mais de potência. Todo o potencial dele já está em movimento. Ele é ato puro. Então, o ser primeiro, a causa de todas as causas, é aquele que não é causado por nada, que ele já está pleno, que ele já é a plenitude de todas as coisas, que ele não precisa mais buscar ser mais, porque ele já é tudo. Não é isso que a gente diz? Que Deus traduzindo para quem acredita em Deus, para ficar mais fácil. Então, ele é tudo, ele já está em plena realização, ele é aquele que move, que move todas as coisas, que dá sentido a todas as coisas, que causa todas as causas. Então, vamos para as questões aqui. Então, temos aí as questões. Para Platão, quais as duas formas de conhecer? Duas formas, através do conhecimento sensível, que é o conhecimento através dos sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar, através dos 5 sentidos, que é o primeiro conhecimento, que é o conhecimento mais elementar, o mais simples, que é aquele conhecimento das sombras, das aparências, e o outro tipo que é o conhecimento racional, que é o conhecimento através do mundo das ideias, tá? Entenderam?
Então, existe o mundo do conhecimento sensível, né? Uma das formas é o conhecimento sensível. Sensível por quê? Que é através dos sentidos, é através do nosso corpo. Né? Por que ele é inferior? Porque é apenas a aparência. E qual que é o verdadeiro conhecimento? É o conhecimento através do pensamento, da razão, que você chega só através do pensamento. Tá? Porque Aristóteles, que foi aluno de Platão, né, foi orientando do Platão, o Platão foi mestre dele, não concorda com seu mestre, porque para o Aristóteles existe um mundo só, o mundo que nós conhecemos. E se nós quisermos conhecer, nós devemos nos aprofundar na realidade, na experiência desse mundo. Para ele, Aristóteles, o que nos leva a filosofar, veja lá, nós vimos no comecinho da aula, o deslumbramento, a curiosidade, a perplexidade, você ser capaz de se deixar assim, ser tocado, você ter aquela coisa de querer conhecer, de querer buscar as coisas mais profundamente, então você fica deslumbrado com as coisas, e aí aquilo te motiva, te faz você levantar mais cedo, você estudar, você ler, você pesquisar, né? Aquilo que você gosta, você corre atrás. Então é isso que ele está dizendo. Se você, né, você está gostando de alguém, o que você faz? Você quer conhecer, você quer saber o que aquela pessoa gosta, o que ela não gosta, qual que é a origem da família, você se preocupa, então você está deslumbrado. E é isso que motiva as pessoas a fazer ciência, a conhecer, a fazer filosofia, a ser pessoas que buscam nunca perder essa paixão pelo conhecimento, esse deslumbramento pelas coisas. Então o artista, o cientista, o filósofo, todas as pessoas que não querem envelhecer, envelhecem apenas o corpo, mas não a mente, são aquelas pessoas que estão sempre buscando conhecer, né? Justamente aquilo que o Sócrates dizia, só sei que nada sei. Imagina que ele era o homem que mais conhecia da época, mas por que ele diz que só sei que nada sei? Porque ele queria conhecer ainda muito mais, né? O próprio Aristóteles que diz, olha, eu trocaria tudo o que eu sei pela metade do que eu não sei. Veja, um homem inteligente que influenciou 2000 anos de história. Aí ele diz, olha, eu trocaria tudo o que eu sei aí pelo que eu não sei. Porque ele sabe que o mundo que tem para descobrir é muito grande, né? Então, aqui, o filósofo constatou que as coisas não são a matéria de que constituem. O que faz com que uma casa seja uma casa e não um amontoado de tijolos, vigas, colunas, é a forma, tá? Então é a forma, é o formato, né? O que faz com que esse plástico aqui não seja apenas um reciclado? É a forma que ela recebeu da causa eficiente que fez ela, para que ela tivesse essa forma de carregar a água, né? De uma forma segura, que não fique derramando, tal. Para que esse gel pudesse ter um local, então faz com que esse plástico se transforme. Então o que é que faz com que uma coisa seja o que ela é? O formato. Basta você ter uma barra de ouro? Não. Para que ela seja alguma coisa, ela tem que ter uma forma, seja de anel, de brinco, de pulseira, de relógio, enfim, ela é a forma que ela recebe que vai dar identidade. Isso é um relógio, é de ouro, mas é um relógio. É de ouro, mas é um brinco. É de ouro, mas é uma aliança. Como o corpo humano está em constante mutação, infância, adolescência, adulto, sem deixar de ser humano, a essência. Então, desde o embrião, passando pela criança, pelo adolescente, pelo jovem, pelo adulto, pelo velho, ele vai envelhecendo, vai mudando as características físicas, sofrendo muitas mudanças com o tempo, porém tem algo que vai fazer com que ele seja ele mesmo. Tá? Ele tem essa identidade, de forma que ele chegue no aeroporto com um passaporte e aí ele seja reconhecido como tal pessoa. Para Aristóteles, tudo tem causa, tem uma razão de ser. Nada existe por acaso. Sempre tem uma intencionalidade que o constitui.
Nesse sentido, todas as coisas que existem são causadas. Tem causa. Essas causas são 4. Né? Então, lembrando lá, quais que são as causas? Material, formal, eficiente e final. Né? Cite as 4 causas e o que cada uma e o exemplo que cada uma delas. Né? Então, só relembrando lá, a causa material, do que a casa é feita? De madeira, tijolo, pedra, tá? Causa eficiente, são aqueles que fabricaram ela, que construíram ela, os pedreiros, carpinteiro, vidraceiro, todos aqueles que atuaram para dar aquele formato de casa. Qual que é a forma que deu o formato de casa? Então, todos aquele lugar do quarto, da cozinha, da despensa, da lavanderia, enfim, o que vai dar, do banheiro, as acomodações para que realmente possam abrigar as pessoas ali. O que é ato? Ato é aquilo que é no momento. Então, se eu tiver uma semente aqui comigo, se eu tiver a sementinha, então em ato ela é a semente. Né? Então, um exemplo seria isso. Eu tenho uma barra de ouro aqui, então em ato ela é uma barra de ouro. Ela pode virar um anel, ela tem essa potencialidade de virar um anel. Então, já respondendo a segunda aqui, se eu tenho a barra de ouro ali, o que ela é em ato? É a barra de ouro. O que ela tem de potência? Ela tem o potencial de ser uma pulseira, de ser um brinco, de ser um pingente, de ser uma correntinha, de ser, enfim, uma aliança, um anel. O que é o motor imóvel para Aristóteles? É aquele ser que está em ato puro. Ele é um ser completo. É aquele que é a causa de todas as causas, mas não é causado por nada. É ele que movimenta tudo o que existe. Todas as coisas que estão no mundo, segundo Aristóteles, têm uma causa. E a causa que iniciou todas as causas é esse motor imóvel, que ele também chama de bem, e nós poderíamos chamar de Deus. Número 9. Por que Aristóteles discorda da solução de seu mestre Platão? Vamos ver se é verdadeiro ou falso aqui. Aristóteles diverge de Platão ao considerar desnecessário separar a realidade e a aparência em 2 mundos. Então, ele discorda. Para Aristóteles existe um único mundo, tá? No qual existem essências e aparências. Então, o que é a essência do João? A essência é aquilo que nada muda, que faz com que o João seja sempre João. Aparência. Ele foi jovem, foi adulto e agora é idoso. A aparência dele mudou, mas a essência continua. Não aceita que a mudança ou o dever seja mera aparência ilusória, tá? Então, verdadeiro, tá? Então, aqui nós podemos até colocar como verdadeiro. 2. Há seres cuja essência é mutável e há seres cuja essência é imutável. Então, verdadeiro também, né? Há seres cuja essência é imutável e há seres cuja essência é mutável. Então, o ser humano pode mudar? Não, ele muda as aparências, mas a essência dele, o João sempre vai ser o João. Apesar das mudanças, ele pode ter uma profissão, mudar de profissão, pode casar, pode separar, mas ele vai continuar tendo uma essência. O ouro é mutável, por quê? Porque ele pode receber outra forma. Ele pode receber uma forma, por exemplo, da taça lá da Copa do Mundo. Né? Então, ele vai receber aquele formato. Então, ele pode mudar. Então, também verdadeiro. Tá. Já estamos indo mais rápido. O que pensa Aristóteles sobre Parmênides e Heráclito? Parmênides é aquele que diz que as coisas só mudam na aparência. E que as coisas, como poderiam ser e não ser ao mesmo tempo? Então, como é que eu iria reconhecer alguma coisa que daqui a pouquinho já não é o mesmo? E o Heráclito diz ao contrário, que todas as coisas estão em constante transformação. Então, o que pensa Aristóteles sobre Parmênides e Heráclito? Parmênides tem razão. O pensamento e a linguagem exigem identidade. Quer dizer, para que eu possa pensar alguma coisa, eu tenho que pensar que aquela coisa existe. Por outro lado, eu concordo com Heráclito, as coisas mudam. Tá? Então, também verdadeiro.
Então, 1, 2, 3, 4. Elaborando a teoria das quatro causas e a distinção entre ato e potência, Aristóteles busca explicar a realidade de vir e da mudança a questão submetidas às causas. Assinale o que for correto com verdadeiro, com V para verdadeiro e F para falso. Número 1. Para Aristóteles, a mudança implica uma passagem da potência ao ato. O ato é o estado de plena realização de uma coisa. A potência é a capacidade que algo tem para assumir uma determinação. Então, em ato é o ouro. Potencialmente ele tem as possibilidades de ser várias coisas. A semente de trigo em ato, semente de trigo. Em potência, ela pode ser muitas coisas. Inclusive, ela pode nascer e se transformar num outro pé de trigo. Então, aqui, verdadeiro. Segundo Aristóteles, tudo o que acontece tem suas causas. Essas são a explicação ou porquê de certa coisa ser o que é. Verdadeiro. Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final são os quatro sentidos que Aristóteles distingue do termo causa. Verdadeiro. Segundo Aristóteles, a causa material e a causa formal de uma coisa são, respectivamente, aquilo do que uma coisa é feita, uma coisa material. Do que ela é feita? Causa material. Aquilo que essencialmente o que faz com que o plástico se transforme numa garrafa? É a forma, então a causa formal. Tá? Então, também verdadeira. Segundo Aristóteles, a causa eficiente e a causa final de uma coisa são, respectivamente, o agente que atua. O que é o agente que atua? Aquele que faz, que atua, que pratica ali para que a coisa possa acontecer. E qual a coisa é destinada? Se tudo tem uma finalidade, então, para o Aristóteles, verdadeiro. Tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado e que vocês possam, então, ter uma ideia mais clara do que é o conhecimento para o Aristóteles, tá? Muito obrigado.